Dá para me ouvir no fundo? Tudo bem, então preciso. Obrigado. A maneira que eu sobo aqui é a maneira de velho, viu? Vocês também vão chegar na época e vai precisar ficar cuidadoso. Eu morro de medo de subir aquela escada. E se fosse tudo plano aqui era bom. Depois o segundo medo é o quê? Cair lá dentro da piscina do batistério. Quando eu chego aqui eu vou. Chegou, então estou bem. Amém. Seja boa noite a todos. Boa noite. Hoje à noite eu gostaria, eu quero mesmo, falar de uma pessoa do Velho Testamento. Última vez que eu estive aqui na Compra Jovens, eu preguei sobre José. E agora eu quero pregar sobre Neemias. Neemias. Então, abre nas suas Bíblias do livro bíblico de Neemias. Alguém não desligou a música, não? Amém. Abre primeiro capítulo. Essa é só a introdução. Mas é quando Neemias recebeu má notícia da tua terra, do teu lar, da sua cidade. Era triste. Eu penso sobre a situação que os jovens se encontram hoje em dia, com a bagunça do nosso mundo, ensinos errados, chegar de cá, de lá e tudo. Se o jovem quiser fazer uma coisa para Deus, viver por Deus mesmo, todo mundo começa a apontar o dedo, fala, você está sendo fanático, você está quadrado, você é fora da sua época, e vai falando, e já te desanima. Eu quero apresentar um homem que realmente tinha toda razão para ficar desanimado, e ele ficou só no início, e Deus abriu a porta para ser uma solução do problema. Já pensou? Você jovem, pode ser a solução do problema do nosso Brasil. Qual é o problema do nosso Brasil? O Brasil é um país bom demais. Só falta uma coisa. O que é? O verdadeiro Cristo da palavra de Deus. Esse que precisa. O nosso Brasil está cheio de religião. Todo mundo tem a sua religião, seja católico, espírita, assembleano, evangelista, batista, qualquer, todo mundo tem a sua religião, mas não tem Cristo como seu único Salvador. É uma triste relatório de hoje em dia. Fala, mas pastor Bill, é só o nosso Brasil? Não, o mundo inteiro. Eu acredito que os Estados Unidos é pior ainda. Porque é um país que tinha muito mais benefício da mão de Deus e agora já virou as suas costas no Deus verdadeiro. É uma lamentação. Mas fique em pé comigo e vamos ler Neemias, capítulo 1. Vamos ler o capítulo inteiro, tá? É só 11 versículos, é pouca coisa, tá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor,
Deus dos seus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos seus ouvidos e aos teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, diante da noite, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos rompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados sejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Nós sentimos a angústia que passava no coração de Neemias. Pai, hoje em dia, nós temos de ter a mesma angústia pelo pecado do nosso Brasil, do nosso mundo, por nossos pecados, Pai. Mas não queremos somente saber o problema, mas queremos também, Pai, saber a solução. Abre os nossos corações, ajuda a gente realmente entender a tua palavra e receber as aplicações que o teu Santo Espírito tem para nós. Abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, já agradecido. Amém? Pode sentar-se. Agora muda nas suas Bíblias para capítulo 6, de onde vem a nossa mensagem hoje à noite. Capítulo 6, verso 15, só. Por enquanto, notamos bem que a palavra de Deus fala: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Esse é agosto, setembro. Em 52 dias. Pensa bem, o muro estava acabado. Eles já foi para reformar o templo, mas ainda não tinha o muro acabado. Eu pesquisei hoje, eu queria saber. Eu pesquisei duas coisas. Uma coisa que eu queria saber é como Neemias chegou a ser copeiro. Já pensou sobre isso? Quando você lê a Bíblia, você não tem as perguntas? Eu tenho. E sabe o que eu descobri? Ninguém sabe. Ninguém. Outra pergunta que eu tinha: qual era o tamanho do muro construído
construiu o muro em 52 dias. Qual era o tamanho? Quantos construtores temos aqui? Tem alguém que seu pai, ou Pedro Paulo, seu pai era construir casa, não é? O muro era entre 4 e 5 mil metros de comprimento, no redor de Jerusalém. Qual é a próxima pergunta? Qual foi a espessura do muro? Eu descobri que a espessura do muro, eu acho que eu vou ver as minhas anotações mais tarde, mas eu acho que foi entre 3 e 4 metros. E a altura? Entre 8 e 10 metros de altura. O muro era pequenininho. Não. Era enorme. E pensa que está derrubado. Qual é a parte mais difícil de uma construção? A reforma de uma construção ou a construção da terra nua? A construção da terra nua, que não tem nada, só tem que nivelar e construir. Mas reformando é o quê? Tem que derrubar quem já caiu e colocar um novo. Essa foi a situação do muro. Mas tinha outras dificuldades. Neemias 6 descreve um período crítico na história do povo de Israel, especificamente durante o retorno do exílio babilônico e a reconstrução de Jerusalém. Essa era a época, tudo derrubado, eles voltaram sendo punidos por Deus, um povo fraco. Quantas pessoas sentem-se fracos às vezes para enfrentar os problemas do mundo? Eu sim, me sinto. Quando eu enfrento as coisas, de Deus, como é que eu vou vencer sobre isso? Essa foi esse povo. E eles construíram um muro em 52 dias. Pedro Paulo, seu pai gastava quanto tempo para fazer uma casa? Um ano, mais ou menos, metade do ano. Um ano, só isso. Um muro de 4 a 5 quilômetros, 3 metros de espessura, 8 a 12 metros de altura, em 52 dias. Para entender o contexto cultural e político da época, é importante considerar vários aspectos que eu gostaria de ver hoje à noite. Primeiro, o contexto histórico, o retorno do exílio. Neemias viveu durante o período pós-exílio, depois que eles foram presos, após a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Persa. É mais ou menos 538 anos antes de Cristo. A reconstrução de Jerusalém, Neemias, que era copeiro da rei Pérsia, foi designado para liderar o esforço de reconstrução dos muros de Jerusalém. Tinha antes Esdras, que foi encarregado para fazer o templo. Essa mais ou menos em 445, mas espera aí, pastor. 558 anos para 445. O que aconteceu? Ele fez antes? Não. Lembra, antes de Cristo, os anos estavam diminuindo. Tá? A situação cultural tinha a resistência e conflito. A reconstrução de Jerusalém não foi nada fácil. Tinha o povo da terra, nomes como Tobias, que foi Gesem e Sanballat e tudo, eram inimigos de Jerusalém. Era capaz que eram de Pérsia e tudo, estava lá para vigiar. Mas tinha outros, tinha os pobres também, que era um povo bem fraco, e também tinha os nobres lá, que era resistente contra Neemias. Já pensou? Tendo seu próprio povo contra você mesmo. Essa que Neemias se enfrentava. Quantos de vocês vêm de família que todo mundo é cristão? Todo mundo tem Cristo na sua família.
talvez uma meia dúzia, 10 pessoas. O resto, eu estou entendendo que não vem. Tudo bem, eu venho de uma família praticamente, não, era pagã, não tinha Cristo. Eu podia te falar onde meu pai escondia bebida no carro, eu podia falar os palavrões, eu podia até falar onde escondiam a pornografia na nossa casa, mas eu não podia falar com você como eu podia achar Cristo como meu Salvador. Nada disso. Mas eu era de uma família sem Cristo. Neemias tinha o seu próprio povo contra ele às vezes. Lembramos, ou se já leu, ele chegou à cidade sem falar com ninguém o que ia fazer. Depois ele foi de noite para ver a condição do muro. Já pensou? Andar de noite 4 a 5 quilômetros no redor. Ah, não, mas não é tão difícil, pastor. Só pega uma rua e vai. Não tinha rua. Ah, não, mas pastor, tudo bem, a gente anda no calçado. Não tinha calçado. Não, pastor, mas é tudo claro, tem a luz e tudo. Não tinha luz. Ah, mas a lanterna a gente usa, não tinha lanterna. Ele estava no escuro. Tinha dificuldade, tinha. O povo judeu enfrentou resistência de inimigos locais como Sanballat, Tobias e Gesem. Esses adversários eram líderes do povo vizinhos que se opunham à reconstrução dos muros, vendo isso como uma ameaça ao seu próprio poder e influência na região. Então eles não queriam perder o seu poder. E esse que Neemias enfrentou. Também tinha divisões internas. Além da resistência externa, havia também conflitos internos. Neemias teve que lidar com questões de injustiça social e a corrupção entre os próprios judeus, como a exploração dos pobres por parte dos mais ricos. Tudo isso, hoje em dia nós escutamos muito sobre os pobres, como os ricos, tomam vantagem dos pobres e tudo. Não é nada diferente. Não é nada. Essa foi a resistência que Neemias enfrentava. Neemias, como governador, precisava equilibrar a vontade de reconstruir a cidade com a necessidade de manter a boa relação com o governo da Pérsia. Ele tinha que ficar de bom, então tinha que fazer do jeito que ele não ia chamar a atenção dos governantes para parar a obra. Mas mesmo assim, os inimigos de Neemias tentaram sabotar o projeto de reconstrução. Escreveram até para o rei da Pérsia, para a obra que Neemias queria ser rei, que ia formar o antigo Israel e combater contra a Pérsia. Tudo mentira. Tem mentira hoje em dia dos governantes? Oh, tem. Eu estou querendo mostrar que nada mudou no nosso mundo. Nada. Eu estou estudando em Jeremias. Eu vou pregar amanhã sobre Caim caiu. Tá? Eu notei uma coisa interessante. Depois que Caim caiu, ele construiu a primeira cidade da Bíblia. Já pensou? E vamos ver isso amanhã. Tá? Mas essa é outra mensagem. Tá? Eles antes, esses três, tentaram de acabar com a obra de Deus. Neemias 6. Nesse capítulo, vemos a persistência dos inimigos de Neemias em tentar interromper a construção. Eles tentaram enganar Neemias com o propósito de encontros e difamações, mas Neemias permaneceu firme na sua missão. Gente, nós estamos precisando hoje em dia pessoas que vão ficar firmes na sua missão. Qual é a missão? Qual é a sua missão? Se você tiver Cristo como seu único Salvador, qual é a sua missão? É alcançar o mundo com Cristo. Por que você tem que alcançar o mundo por Cristo? O
uma que Cristo mandou, e de fazer discípulos a todas as nações, é nossa. Nós temos de pregar entre todas as criaturas, toda a raça humana, é nossa responsabilidade. Mas tem outra razão. Qual é a razão? Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Eles estão pecadores indo para o inferno. Nós temos um problema hoje em dia. Como o povo da época de Neemias era religiosos, mas incrédulos, nós temos um problema hoje em dia, que tem muitos crentes que ainda precisam ser salvos. Mas é nossa responsabilidade. Nesse capítulo, vimos a persistência dos inimigos. Eles tentaram enganar. A reconstrução dos muros é finalmente concluída em um tempo recorde, o que fortalece a posição de Neemias e demonstra a determinação do povo. Em resumo, esse não é o fim da mensagem, não. Neemias 6 é um contexto de tensão e desafios significativos, tanto externos quanto internos, enquanto o povo de Israel trabalhava para restaurar Jerusalém e estabelecer a sua identidade e segurança em meio a uma situação política e cultural completa. Então, eu tenho uma pergunta. Como é que uma pessoa como Neemias, sozinho, e um povo fraquíssimo, sem poder de fazer nada, como é que um homem assim e um povo desse jeito poderiam construir um muro de 4 a 5 quilômetros em 52 dias, enfrentando todos os inimigos externos e internos? Como? E você acha que você sente-se sozinho? Você acha, não, eu não posso, eu sou fraco. Acha? Nós somos fortes em comparação de Neemias. Essa é a pergunta. Agora vamos ver a resposta. É claro que construir é muito mais difícil, mas Neemias e o povo fez. Com relação a Jerusalém, algo semelhante aconteceu. A cidade havia sido destruída, os muros, que significa a segurança, foram destruídos e as portas estavam queimadas, como nós já lemos em Neemias capítulo 1, verso 3. À vista dessa, a reação de Neemias assentou e ele chorou, mas ele não ficou lá. Ele levantou para servir o Senhor. De novo, eu pergunto, como é que Neemias podia fazer isso? Como é que você pode levantar-se e ser um grande testemunho neste mundo tão tenebroso? Em Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, eu estou tirando o versículo do contexto, mas está dizendo o que eu queria dizer, então eu vou fazer. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Já ouviu mensagem sobre isso? Cordão de 3 dobras. Eu já fiz. Até eu chamo o rapaz de portão e dou um pedacinho de madeira assim. Você dá conta de quebrar? Eu dou. Eu podia chamar a cara, eu dou. Tudo bem, cara. 2, você dá? Eu dou. 3, você dá? Já fiz de 2, eu faço de 3, não é, cara? Agora ele começa a ficar envergonhado, olhando para ele. Não dá conta, por quê? Juntando mais e mais bens que são finos é difícil. Então vamos ver as 3 cordas hoje à noite, tá? Vamos ver a primeira dobra, a primeira corda é o caráter de Neemias. Caráter. Neemias conseguiu implementar
o trabalho e obter êxito por causa do seu caráter irrepreensível. O que significa, os que já me ouviram pregar, o que significa irrepreensível? Indedável. Indedável, ninguém dá conta de dedar. Irrepreensível. Essa foi Neemias. E essa que deve ser você também. Se você quiser ganhar este mundo para Cristo, você tem que ser indedável. Por definição, caráter refere-se à qualidade e virtudes que definem a integridade e a conduta de uma pessoa. Integridade, o que é integridade significa? Uma pessoa íntegra é o quê? Não mente, não rouba, segue as normas bíblicas. Pensar na integridade bíblica, não é verdade? Uma pessoa com um bom caráter é geralmente vista como alguém que age de acordo com os princípios éticos e tem uma força senso de certo e errado. Nós estamos fazendo um curso, eu e Dona Susana, e nós temos de memorizar certos versículos. Um dos versículos é Hebreus 5,14. Eu não vou chamar Dona Susana para citar ela, não. Ela vai, é bom, não faz isso. Tá bom, mas fala assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Essa é que, através do alimento sólido da palavra de Deus, eu tenho a capacidade de discernir entre o bem e o mal, e não só discernir, mas fazer o bem e não o mal. Essa é a integridade. Essa foi a integridade do próprio Neemias. No contexto bíblico, podemos ver que ele agiu biblicamente com sabedoria. Agora pega nas suas Bíblias, abre em capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. O que, ouvindo Sanbalate, Honorito e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fizeis, querendo rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondeu e disse: o Deus dos céus e o que nos fará prosperar, é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem que morem em Jerusalém. Então, nós podemos ver por diversas vezes os seus opositores tentando danificar a sua imagem perante todos. Agora, capítulo 4, versos 2 e 3, que fala: e falou na presença de seus irmãos e no exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes a isto, sacrificarão a cavalo num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram quebradas. E estava com ele Tobias e Amonita, e disse a ele que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E nota verso 4, Neemias fez uma coisa interessante. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu próprio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Então, Neemias, olhando a oposição, ele fez o quê? Ele combateu, não é? Discutiu com ele, não é? Não, ele orou, ele procurou o seu Deus. Ainda no capítulo
6, versos 5 e 6. Então, Sambalate, ainda pela quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e aí, Gasmu diz, e tem tantos nomes, não tem? Eu acho que os pais tinham raiva deles para colocar tantos nomes assim esquisitos. Mas tu e os judeus intentais revelar-vos, então edificais um muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. De novo, Neemias não parou a sua obra. E mais versos 10 a 13. E entrando eu em casa do Senhor, E entrando eu em casa de Samaías, filho de Elaías, o filho de Betrabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão à tarde, sim, de noite virão à tarde. Porém, eu disse: o homem como eu fugirá, e quem há como eu que entre o templo para que viva? De maneira nenhuma. E percebia que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, e para isso o subornaram para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me inflamarem, e assim me vituperarem, ou seja, ofenderem. Lembra-te, meu Deus, verso 14, de Tobias e Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profecia no Adia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Então, essa foi o que Neemias enfrentava, mas por causa da sua caráter, ele recusou de se dobrar a joelho diante desses homens. E essa é o que você tem que fazer. O mundo vai te ameaçar, ou mente, ou você vai pagar uma multa, ou fazer alguma coisa para segurar a sua posição, para ser popular. Tem tantas coisas. Eu lembro várias vezes na minha vida que foi tentado mesmo para fazer algo errado, só para segurar meu emprego, só para segurar minha posição, mas tinha que resistir. E esse é o que Neemias também. Mas tinha que fazer. Sem Cristo não temos um bom caráter. Já pensou sobre isso? Sem Cristo você é o quê? Fala. Sem Cristo você é o quê? Pecador perdido. É ruim, não é? Mas sabe, com Cristo eu sou pecador salvo. Melhorou? E no arrebatamento eu só vou ser salvo sem ser pecador mais. Melhor ainda, não é? Amém. Mas tudo começa com Cristo. Efésios 2, verso 1 a 6 fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e o novo tempo antes andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Qual é a palavra mais favorita meu da palavra de Deus? Mas, porque a Bíblia fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo,
pela graça sois salvos. Olha, nós temos, como eu iniciei a mensagem hoje à noite, temos um grande problema. Tem muitos crentes que ainda precisam ser salvos. Está crente em si, está crente em seu batismo, está crente numa reza protestante que você fez. Oh Deus, eu sei o que eu sou pecador, eu sei que Cristo foi. E tudo isso não vale nada. Senão, arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor. Então, Neemias tinha caráter. Ele era inegável. Tá? A segunda dobra é confiança. Caráter, confiança. Se Neemias também não tivesse uma fé autêntica em Deus, ele ficaria completamente desanimado, sem esperança e sem jeito de completar a obra. Romanos 5 fala: tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Olha, meus amados, essa é a diferença entre a fé que fala: venha Jesus, Jesus vai resolver todos os seus problemas, e uma fé que fala: venha ao Senhor Jesus Cristo, que andará junto com você durante as tribulações, porque a vida não é fácil. O Senhor Jesus Cristo nunca prometeu te dar uma vida fácil, mas Ele prometeu estar com você nas dificuldades, nas tribulações. O que fez com que ele mantivesse a sua visão da obra de Deus era a confiança de que o trabalho era de Deus e seria esse mesmo Deus quem o livraria dos seus opositores e manteria no alvo correto. E assim fez com Neemias. Em todo o livro vemos as orações de Neemias. Hoje à noite não tem tempo para ver, mas eu quero te desafiar de ler o livro de Neemias e veja quantas vezes ele orou a Deus. Eu posso te dizer quantas vezes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes. Ele orou a Deus sobre o problema que ele enfrentava. Quantas vezes você ora a Deus sobre o problema que você enfrenta? É um problema que nós temos. Neemias confiava no seu Deus. Devemos confiar no caráter imutável de Deus, e é Ele quem vai nos guiar. Imagina se Neemias perdisse a sua confiança em Deus. Certamente jogaria tudo para cima e voltaria para o palácio do rei, onde vivia muito bem. Eu estou lendo um livro, comecei hoje, e é uma coisa espetacular, mas ele estava dando muita estatística e tudo. Sabe, de todos, no mundo inteiro, de todas as pessoas que dizem aceitar Cristo, se converter, tornar-se evangélico, qualquer desses termos, 90% desistem da fé quando entram nas dificuldades. Eu imagino aqui no Brasil é menos. Por quê? Pode não entrar nas dificuldades. É difícil. A vida aqui, mesmo que todo mundo reclama, a vida é muito boa. Não é? É boa. Quantos ainda moram com seus pais? Quanto você paga na energia? Quanto você paga na água? A roupa que você usa, quando é que você comprou? Bem?
Tem alguns que trabalham fora e cobram, eu sei. Mas está vendo? A vida não é tão ruim, não. É boa aqui. E por isso é fácil ser um crente aqui no Brasil. Porque não sofremos perseguição. Tem uma história. Já pensou? Eu já preguei uns 20, 30 minutos já. E nem contei nenhuma história, já pensou? É esquisito. Tinha uma história sobre lá no Rússia, que os crentes tinham de reunir escondido. Porta fechada, não cantava alto e tudo, bem baixinho e tudo. Porque se descobrisse a sua reunião, que não era autorizado, ia entrar eles, ia todo mundo preso. Então estava lá, de repente, entrou os soldados, que chama capuçados, tudo, com arma e tudo. Fala, quem não é crente aqui pode sair. Obviamente, pensando que ia morrer, não é? Então tinha alguns, até muitos que levantaram e saíram. Depois ele falou, agora fecha a porta. Eu não sei como é que fala isso em Rússia, não. Tá? Fecha a porta. Fecharam a porta. Tudo bem. Todo mundo saiu porque não tem Cristo, porque não quer morrer. Tudo bem. Quem quer entregar sua fé, fala que eu não sou crente mais. Ninguém. Tudo bem. Eles tiraram o capuz, tudo bem, nós queríamos reunir com vocês, também nós somos crentes. Eu imagino hoje em dia, se chegasse uma coisa aqui, até nesse grupo aqui, teria muitas pessoas saindo. Morrer pela fé, eu não, eu quero viver, e ir embora. É uma realidade, e é um triste relatório. Todos nós conhecemos muito bem a palavra de Deus. Já está pregue realmente entre nossa igreja. Mas escuta Salmo, capítulo 37, versos 3 a 7. Confia no Senhor, que faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e a tua justiça, o teu juízo, como o meio-dia. E descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O que os versículos estão ensinando a gente? Está ensinando que tudo vai bem para a gente, não está? Está ou não? Não, porque tem aquela última parte, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Já pensou? A Bíblia fala em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa indica que vai ter tudo prosperidade, nunca vai ter problemas? Não. Ensina que mesmo se morrer, tudo coopera para o bem da pessoa que ama a Deus. A pergunta hoje à noite, você ama a Deus dessa forma? As primeiras duas dobras é a seu caráter é confiança em Deus. Agora a terceira dobra e a última hoje à noite. Terceira dobra é coragem. Coragem. Eu não sei, sou você. Mas eu tenho época que eu tenho medo. Eu tenho medo. Todo mundo tem. Eu tenho medo de altura. Eu posso subir em cima desse telhado. Mas eu vou morrer lá, porque pode descer me dar uma tremadeira que eu não aguento.
Eu tenho medo de lugar fechado. Eu não dou conta de colocar a minha mão em frente dos meus olhos. Eu não gosto. Aí eu dou conta, sim, mas eu não gosto, não. E tudo, eu tenho os meus medos. Mas em todos os medos, tem medo de morte? Medo de morte não tenho. Porque eu não estou morrendo. Talvez se eu estivesse morrendo, eu teria. Eu não sei, eu duvido. Mas Deus, em todas essas situações, falou que tudo coopera para o bem. O Neemias tinha coragem. A coragem demonstrada por Neemias estava intimamente ligada à confiança que ele tinha em Deus, no seu caráter e também no caráter de Deus. Por causa da sua coragem, Neemias podia enfrentar todas as dificuldades e manter-se focalizado na tarefa que Deus lhe chamou a fazer, mesmo quando os opositores queriam desviar-lhe a atenção da obra. Versos 2 e 3 de capítulo 6 fala: Sambalate e Gesem mandaram dizer-lhe: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentava fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e possa ter convosco. Pensa bem, é prioridade a obra de Deus. Jovem, você tem que colocar prioridade em servir o Senhor. Prioridade não é nada menos do que Deus em primeiro lugar, mas nada, nem perto. Não é sua família é prioridade, não é seu serviço é prioritário, é Deus que tem que ter primeiro lugar na sua vida. Neemias teve coragem de dizer não e enfrentar seus opositores. Ser cristão não é coisa para os fracos. Jesus mesmo disse que precisássemos pensar muito bem antes de dizer que queremos segui-lo. Lucas 14, versos 28 a 33. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que haveram comecem a escarnecer nele. Pensa bem, a Bíblia fala que a pessoa que tem Cristo não serve mais o antigo dono, mas o novo dono. Segundo Coríntios 5,15, e que é uma nova criatura. Segundo Coríntios 5, verso 17. Este aconteceu na sua vida. Nós precisamos renunciar tudo. Somente os corajosos podem fazer isso. Jesus, na sua última vez que ele apareceu diante de Paulo, não disse outra coisa além de: tenha bom ânimo, seja coragem. Atos 23, 11. Podia contar o Corinho desanimados? Não. Esse foi Paulo. Tudo bem. Caráter indelével, tá? Confiança. Tem que ter Cristo para ter confiança e coragem. Você tem? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Pedimos que o Senhor possa continuar a mensagem em cada uma das nossas vidas. Abençoe aquela pessoa, pessoas que não têm Cristo. Ajuda os outros, ó Pai, realmente ter o caráter, o compromisso, a confiança, quero dizer, e coragem que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quantas pessoas conhecem o Corinho desanimado? Então vamos ficar em pé.
Pronto. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores e tristezas podem nos ver. Com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimados. Não, não, não. Eu não dou conta de assobiar. Eu começo a rir com muitos aqui. Quem nunca ouviu a historinha? Cantamos agora. Vamos cantar mais alto, então, tá? Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. As tristezas podem nos vir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimados. Não, não, não. Caraca. Confiança. Coragem. Coragem. Eu não tenho coragem de colocar isso, não. Amém. Deus te abençoe. Pode sentar e.